Em setembro de 2018, Arnaldo Freire, 63 anos, um delegado aposentado que dedicou a vida a desvendar crimes brutais, buscou refúgio na tranquilidade de Teresópolis. Ele acreditava que um romance tardio com uma turista o aguardava, longe do perigo que tanto combateu. Mas ao pisar no quarto da pousada isolada, Arnaldo sentiu o chão oco sob seus pés. O instinto de anos de polícia gelou seu coração. Aquilo não era normal. A mulher que o convidou, uma suposta Paola, apressou-se em minimizar, insistindo para que tomasse um chá para esquentar. Horas depois, Arnaldo ligaria para um ex-colega, suas suspeitas claras. Em seguida, um silêncio absoluto. O celular de Arnaldo Freire nunca mais voltou a tocar. O que um dos mais astutos investigadores do Rio encontrou de fato naquelas montanhas? Esta é a história de Arnaldo, um homem que talvez tenha desvendado seu próprio destino, tarde demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo. Inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Arnaldo Freire tinha 63 anos. Ele era um delegado aposentado. Arnaldo buscava um romance tardio na aposentadoria. Ele viajou para Teresópolis, na Serra Fluminense. O objetivo era encontrar uma suposta turista. Arnaldo chegou à pousada. Entrou no quarto. Ao pisar, o chão de madeira fez um som oco. Ele sentiu o vazio sob os pés. O coração de Arnaldo gelou. Aquela condição do piso não era normal. Arnaldo Freire dedicou a vida à polícia. Ele foi um delegado de destaque na capital. Sua carreira foi marcada por casos complexos. Arnaldo era conhecido por desvendar crimes difíceis. Aposentou-se aos 63 anos. Ele era viúvo. Arnaldo não tinha filhos. A aposentadoria trouxe solidão. Ele buscava companhia, procurava afeto em sites de relacionamento. Esta condição o tornava vulnerável. A busca por um romance tardio o colocou em risco. Ele se tornou um alvo em potencial. Arnaldo buscou companhia online. Ele conheceu uma mulher. Ela se identificou como Paola. Dizia ser turista argentina. O contato ocorreu em um site de viagens. Paola demonstrava grande interesse. Ela se interessava por histórias de polícia. Constantemente, ela elogiava Arnaldo. Dizia admirar homens com vida de filme. Esta imagem era cuidadosamente construída. Ela apresentava uma persona específica. A intenção era atrair Arnaldo. Paola agia para manipular. Ela se mostrava como o par ideal. Era uma estratégia de sedução. Paola convidou Arnaldo para Teresópolis. Ela propôs que passassem alguns dias lá. A mulher alegou ter alugado uma pousada. Disse que o local estava quase vazio. Seria perfeito para descanso. A viagem ocorreu em setembro de 2018. Era fim de inverno. O clima em Teresópolis estava frio. A cidade fica na região serrana do Rio de Janeiro. A pousada era pequena. Estava localizada em uma rua íngreme. A propriedade ficava próxima a uma área de mata. Havia poucos vizinhos no entorno. A movimentação de turistas era baixa. Isso era típico durante a semana. Teresópolis ficava mais vazia e silenciosa à noite. O ambiente era isolado. Esta condição era ideal para o plano da mulher. Arnaldo chegou à pousada. Ele pisou no quarto. Parte do piso de madeira fez um som diferente. O som era oco. Arnaldo percebeu a anomalia. Ele afastou a cama, moveu-a alguns centímetros, notou um recorte nas tábuas. O recorte estava mal disfarçado. Havia uma alteração no piso. O ambiente não parecia seguro. Arnaldo comentou sobre o piso. Ele perguntou a Paola sobre o som oco. Paola demonstrou tensão. Ela tentou minimizar a descoberta. Disse que era coisa antiga da casa. Pouco depois, Paola ofereceu um chá. Ela insistiu que Arnaldo o tomasse. O chá estava em uma bandeja. Ele já estava pronto. Paola afirmou que o chá o esquentaria. Arnaldo percebeu a insistência. A atitude de Paola aumentou sua desconfiança. A desconfiança de Arnaldo havia crescido. A insistência de Paola sobre o chá não parecia inocente. Ele era um delegado aposentado, mas sua experiência em casos difíceis o alertava. Arnaldo reconheceu os sinais de perigo. Ele precisava de ajuda. Decidiu contatar um colega de confiança. Naquela noite,
15 de setembro de 2018, Arnaldo fez uma ligação. Ele discou para o inspetor Jorge Mendonça. Jorge era um ex-colega. Eles haviam trabalhado juntos por anos. Arnaldo relatou suas suspeitas a Jorge. Ele descreveu o piso oco no quarto. Mencionou o comportamento tenso de Paola. Arnaldo expressou seu temor. Ele disse a Jorge que algo estava errado na pousada. A conversa foi breve. Arnaldo sentia que o tempo estava se esgotando. Ele transmitiu a Jorge a urgência da situação. Pouco depois de encerrar a chamada, o celular de Arnaldo saiu do ar. O aparelho ficou sem sinal. A comunicação foi cortada. Aquele foi o último contato de Arnaldo Freire. A ligação de Arnaldo Freire foi crucial. O inspetor Jorge Mendonça agiu rapidamente. Ele alertou a equipe policial sobre as suspeitas do ex-colega. A polícia se dirigiu à pousada em Teresópolis. A prioridade era verificar o quarto de Arnaldo. A equipe chegou ao local no dia 18 de setembro de 2018. O perito Ronaldo Lira foi acionado. Ele iniciou a perícia no quarto. O foco era o piso de madeira. Arnaldo havia relatado um som oco. Lira examinou a área indicada. Ele identificou uma parte específica do assoalho. A madeira ali era distinta do restante. A análise revelou características incomuns. Os pregos utilizados eram de outro tipo. A aplicação de verniz era recente. Isso contrastava com o acabamento antigo do restante do piso. As evidências eram claras. Aquela parte do piso havia sido alterada. Não era um defeito estrutural, era uma modificação deliberada. A equipe decidiu abrir o compartimento. Ferramentas foram usadas para remover as tábuas. A madeira foi cuidadosamente levantada. Abaixo dela, um espaço foi revelado. Era um compartimento oculto. O espaço era oco. Não havia nada em seu interior imediato. A descoberta confirmava as suspeitas de Arnaldo. O piso guardava um segredo. O compartimento oculto guardava uma caixa plástica. Dentro dela, a perícia encontrou pedaços de fita silver tape. Havia também um pedaço de corda. As fibras da corda eram sintéticas. Um lenço manchado completava o conteúdo. Os materiais foram encaminhados para análise. Exames laboratoriais foram realizados no lenço. Eles identificaram sangue. O sangue era de origem masculina. Sua idade indicava que era antigo. A corda também foi examinada. Foram encontrados resquícios de uma substância. Era um sedativo de uso veterinário. O sedativo estava impregnado nas fibras da corda. A perícia concluiu seu trabalho. O piso oco não era um defeito estrutural da pousada. Era um esconderijo. Ele havia sido preparado de forma deliberada. O objetivo era imobilizar vítimas. Depois, ocultá-las temporariamente. As vítimas seriam mantidas ali até que pudessem ser levadas para outro lugar. As evidências eram irrefutáveis. O local era uma armadilha calculada. Paola tentou ludibriar a polícia. Ela se apresentou como vítima. Afirmou ter apenas alugado a pousada. Disse desconhecer o piso oco no quarto. A investigação confrontou sua versão. Registros mostraram o contrato de locação do imóvel. O contrato estava no nome de Paola. Ele havia sido assinado meses antes. Isso refutava sua alegação de desconhecimento. A polícia aprofundou as verificações. Descobriu-se um padrão. Paola havia recebido outros homens na pousada. Eles sempre estavam sozinhos. A análise de passagens aéreas e rodoviárias foi feita. Registros indicaram viagens frequentes em seu nome. Paola viajava para diversas cidades. Essas viagens coincidiam com desaparecimentos. As vítimas eram sempre homens aposentados. Eles eram homens vivendo sozinhos. A mulher conhecida como Paola era brasileira. Seu nome verdadeiro foi revelado. Ela possuía um histórico criminal. Envolvia pequenos golpes. A investigação a conectou a um grupo. Este grupo era especializado em sequestros relâmpago. O alvo eram senhores com pensão alta. Paola não era uma turista inocente. Ela era parte de uma rede criminosa. Sua função era atrair as vítimas. Ela explorava a solidão e a busca por companhia. Arnaldo Freire, o delegado aposentado, desconfiou. Sua experiência o alertou. Ele percebeu o perigo a tempo. Mas a armadilha já estava montada. Arnaldo não teve chance de reagir. Ele não pôde agir como nos tempos de serviço.
Paola foi desmascarada. Seu padrão predatório foi exposto. Dias depois, o corpo de Arnaldo Freire foi encontrado. A localização foi uma área de mata próxima à pousada. O corpo apresentava sinais de estrangulamento. O sedativo usado o deixou sem reação. A causa da morte foi o estrangulamento. A ligação de Arnaldo Freire a Jorge Mendonça foi determinante. Ela permitiu uma resposta policial imediata. A equipe de investigação agiu com rapidez. Eles se dirigiram à pousada em Teresópolis. O objetivo era assegurar o local. O alerta de Arnaldo foi crucial. Ele impediu que provas fossem removidas. A ação policial garantiu a integridade do quarto. O piso oco foi encontrado intacto. O compartimento secreto não havia sido violado. Todas as evidências estavam preservadas. Isso confirmou as suspeitas do delegado aposentado. Paola, por sua vez, tentou evadir-se. Ela compreendeu que a armadilha havia sido descoberta. Seus planos foram frustrados pela rapidez da polícia. Paola dirigiu-se à rodoviária da cidade. Ela buscava escapar de Teresópolis. A intenção era desaparecer. Contudo, a polícia já estava em seu encalço. Câmeras de segurança da rodoviária registraram sua presença. As imagens permitiram sua rápida identificação. Paola foi localizada no terminal. Ela estava prestes a embarcar. Agentes policiais efetuaram sua prisão. Paola foi detida. A fuga foi interrompida. Ela não conseguiu deixar a cidade. A criminosa foi levada para a delegacia. O caso entrava em uma nova fase. A mulher que manipulava homens idosos estava sob custódia. Paola foi submetida a interrogatório. Ela demonstrou frieza. Sua postura foi calculista. Paola tentou minimizar sua participação nos crimes. Ela jogou a culpa em terceiros. Afirmou que homens executavam as ações. Sua versão não se sustentava diante das provas. O julgamento de Paola ocorreu em 2019. A promotora Helena Saldanha atuou no caso. Ela apresentou as evidências contra a acusada. A promotora expôs o padrão de vítimas de Paola. Homens aposentados e sozinhos eram os alvos. O esquema era repetido em diversas cidades. O tribunal considerou as provas irrefutáveis. Paola foi condenada. A sentença incluiu homicídio qualificado. Ela também foi condenada por sequestro. A acusação de associação criminosa foi confirmada. A justiça impôs a pena pelos crimes cometidos. A comunidade policial reagiu com choque. Um delegado aposentado havia sido vítima. Arnaldo Freire, um homem experiente, caiu na armadilha. A manipulação de Paola surpreendeu a todos. O caso se tornou um alerta. Ele revelou a vulnerabilidade emocional. Ninguém estava imune à astúcia criminosa. O caso de Arnaldo Freire revelou uma realidade pouco discutida. Homens mais velhos com pensões elevadas tornam-se alvos. Eles são visados por golpes românticos. Muitos se envergonham de admitir terem sido enganados. A solidão na terceira idade foi explorada. A manipulação afetiva era a ferramenta. Paola utilizou sua imagem. Ela se apresentava como um rosto seguro. Isso facilitava a execução de golpes violentos. Ela agia como fachada para um esquema criminoso. No início da repercussão, houve resistência. Parte da imprensa não admitia Paola como a mente do esquema. Ela era retratada como uma mulher manipulada. Diziam que ela era forçada por comparsas. Essa versão não foi confirmada pelos autos do processo. As evidências apontavam para sua liderança e frieza. O caso gerou impacto. Associações de aposentados reagiram. Elas passaram a distribuir cartilhas de alerta. O material abordava golpes afetivos, incluía os riscos de viagens, alertava sobre ir a locais isolados, desaconselhava encontrar pessoas pouco conhecidas. Corporações policiais incorporaram o caso. Arnaldo Freire foi usado em cursos internos. O objetivo era mostrar uma lição. A vulnerabilidade emocional atinge qualquer profissional. Isso se aplica mesmo fora do serviço ativo. O nome de Arnaldo Freire tornou-se um símbolo de alerta. Ele serve para viúvos e aposentados. É um aviso para quem busca companhia em sites de relacionamento. A história dele expôs a face cruel da manipulação. A história de Arnaldo Freire encerra um capítulo trágico. Um delegado aposentado tornou-se vítima de manipulação criminosa. Sua morte foi resultado de um plano calculado.
A solidão de Arnaldo foi explorada. Sua busca por companhia foi usada contra ele. A mulher, conhecida como Paola, agiu com astúcia. Ela construiu uma fachada de romance. O objetivo era lucro, o resultado foi a morte. O caso de Arnaldo Freire se tornou um alerta. Ele expôs uma vulnerabilidade social. Homens idosos em busca de afeto são alvos. Eles enfrentam riscos de manipulação. A figura feminina neste contexto representou o perigo. Paola utilizou a confiança para cometer crimes. Sua astúcia foi demonstrada na preparação do local. A armadilha foi planejada com detalhes. A crueldade da manipulação foi evidente. A confiança de Arnaldo foi traída. Sua vida foi tirada de forma brutal. A história dele é um exemplo. Ela mostra a face de um crime calculado. Não foi um ato impensado, foi uma série de ações premeditadas. Este é um dos crimes não contados. Ele revela uma faceta sombria da sociedade. A pergunta central permanece sem resposta simples. O que leva alguém a este ponto? O que motiva a transformar a confiança de um idoso em oportunidade de lucro e morte? A busca por dinheiro, combinada com a frieza, pode levar a atos extremos. O legado de Arnaldo Freire é um aviso. Ele serve como um lembrete constante. A vulnerabilidade emocional atinge a todos. Ninguém está imune. A cautela é fundamental. É necessário ter atenção em relacionamentos iniciados online, especialmente quando envolvem viagens para locais isolados. A história de Arnaldo Freire ressoa. Ela se tornou um símbolo de alerta. Seu nome é associado à prevenção. Viúvos e aposentados buscam companhia. Eles devem estar cientes dos perigos. A manipulação pode vir de onde menos se espera. O crime se disfarça. Este documentário busca expor tais realidades. Ele traz à luz casos como o de Arnaldo. Eles são importantes para a compreensão do crime, para proteger futuros alvos. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.